Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar, querido Deus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nós poder estar na tua casa cultuando a ti, Pai. Que prazer, Senhor, poder vir te louvar e ter esse momento de comunhão contigo, Senhor. Receba nossos louvores e que o Senhor tome conta, Senhor, de cada um de nós, nos guiando, nos dirigindo com a tua mão de misericórdia, até chegarmos naquela glória, Senhor, aonde, ó Deus, não haverá mais pregação, mas o louvor, Senhor, permanecerá para toda a eternidade. Não estaremos mais limitados, Senhor, a essa condição humana. Ó Deus, que o Senhor se revele cada vez mais para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, ter o Espírito de Cristo em nossas vidas. Guia cada um de teus filhos. Se alguém entrou, Pai Santo, dependendo de cura, o Senhor é o grande curador. O Senhor é aquele que fortalece o fraco. O Senhor é aquele que dá, ó Deus, sentido à vida de cada um de nós. Receba o nosso louvor. Fala conosco. Que o Senhor unja cada palavra aqui que for mencionada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. É bom ver cada um de vocês. Mais um culto de ceia, estamos na presença de Deus. Prazer nós ter sempre agora o irmão Giovanni, né? A irmã Oneide, né? Agora eu lembrei. A irmã Ede e a irmã Claudete e os demais também, né? Que já são há mais tempo, mas graças a Deus que as fileiras do Evangelho vai engrossando, né? E aqueles que hão de dar ouvido a palavras vão vindo, graças a Deus. Tivemos o final de semana, sexta, sábado, domingo, ali com o pastor Mateus, o irmão Lindomar foi com a gente. Foi muito bom. E eu já de cara, quando fui pregar em Tramandaí, eu vi a irmã Marlene, já não tem como não conhecer, né? Muito parecido. Estão muito felizes ali também, conversamos com o irmão Joabe. Nós vamos ler as Escrituras e será uma mensagem, penso que calma, mais para o lado do ensinamento. E na mesma linha, praticamente a mesma mensagem que falei ali em Ronda Alta, mudando um pouquinho o foco, o título, né? E eu quero dar o título Os Danos do Falso Ensino ou da Falsa Liderança. E ali nós falamos com o título A Verdadeira Igreja e a Falsa. Então é praticamente o mesmo assunto também. Eu só vou mudar a escritura, que eu vou ler em 2 Timóteo, capítulo 11. Onde diz assim, o título é Os Falsos Apóstolos. Ali em Ronda Alta aconteceu algo estranho, porque a gente sempre cuida, né, quando vai anotar as escrituras, anota e confere para quando chegar aqui em cima não anotar errado, né? Mas eu ali anotei 1 Timóteo 4 e eu ia ler 2 Timóteo 4. Mas quando eu vi que era outra escritura, eu fiquei tranquilo, lembrei também daquele caso que o irmão Brano uma vez errou também, e fui
falando, né? Não sei se vocês perceberam, e fui até que eu achei a escritura que eu queria, que era 2 Timóteo 4, e elas falam praticamente a mesma coisa sobre o falso ensino, os falsos apóstolos, como Paulo diz, que tais ministros são ministros de Satanás, né? Alguma coisa assim. E eu fui pregando e no final eu perguntei para a igreja se eles tinham percebido que eu tinha lido a escritura errada por primeiro e que, coincidentemente, ela se casou. Não é verdade? O mesmo assunto praticamente. Aí um irmão lá levantava a mão e fazia assim. Aí já estava no final da pregação, eu pensei, será que eu estou falando longe do microfone? Aí ele disse, não, pastor, que eu quero dar um testemunho. Teve alguém que me falou um monte de coisa, de doutrinas, né, de sábado e coisa assim, e eu fiquei, na verdade, confundido. Aí eu disse para Deus, Senhor, fala para mim no culto hoje. E justamente a escritura que eu li, o apóstolo Paulo fala que proíbe o casamento, proíbe... Eu até vou ler para vocês. É 1 Timóteo, depois... 1 Timóteo 4, que foi o que eu li lá. 1 Timóteo, né? Tá, então vamos achar aqui. Timóteo. Primeira. Não tinha deixado aberto. Aqui estamos em segunda, agora vamos em 1 Timóteo 4. Aí eu li essa escritura. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Paulo segue dizendo, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado suas próprias consciências, proibindo o casamento e ordenação de abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Justamente o que ele precisava. Porque os adventistas, né, com todo respeito, eles pegam o Velho Testamento e eles não comem isso, não comem aquilo, né? Eles guardam o sábado, essas coisas. E era sobre isso que tinha alguém enchido a cabeça dele, estava todo perdido. Mas quando fui ler, que era para ler 2 Timóteo 4, eu anotei aqui 1. Então, Deus falou realmente firme, abrindo o entendimento para o nosso irmão. Agora sim, vamos ler então 2 Timóteo 11. E vamos lendo, talvez eu volte aqui em 2 Timóteo, mas vamos ler algumas escrituras. Hã? Segunda Timóteo 11. Será que eu anotei errado, não? Então vamos achar aqui. 2 Timóteo. Sim, eu já vou achar aqui. 11. Você viu que eu errei de novo? Pega meu celular. Sente um pouquinho, irmão. Vou já achar. Pega meu celular lá, irmão, atrás lá. Acontece, né? Essa aqui não, só vou achar aqui. É que não é Timóteo, é Coríntios. 2 Coríntios 11. Agora levante. Segunda Coríntios 11. Estava até o marca-texto aqui. Estava aberto aqui.
Agora sim, vamos ler. Disse o apóstolo São Paulo assim: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Em outra tradução diz: oxalá me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelos de Deus, que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Pulando para o 13 agora. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Senhor nosso Deus, eterno Pai, toma o controle de cada palavra aqui e que esse ensinamento seja para fundamentar cada vez mais a fé de cada um de teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar então, irmãos, sobre esse assunto, sobre o falso ensino, como também disse os falsos líderes. E nós vemos isso muito falado, até mesmo no Novo Testamento, quando a coisa estava iniciando. O próprio apóstolo São Paulo, ele diz que temo, uma outra escritura assim, ele diz, temo que depois da minha partida se levantará no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Então, a especialização de Satanás, a especialidade, melhor dizendo, é enganar. E aqui ele fala no 13, porque tais falsos apóstolos, já tinha no tempo deles, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, quer dizer, transfigurando, quer dizer, parecendo ser, né? Apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Como eu citei ali ontem, ali em Ronda Alta, se existe uma nota falsa, é porque tem uma verdadeira, não é? Senão não teria como ter a falsa, né? A falsa, ela é algo que chega muito próximo à verdadeira. Tem muitas características iguais. E lembra que quando a serpente enganou a Eva, a serpente trouxe Eva para um debate das Escrituras. Não é assim que Deus disse que vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore que está no jardim? É assim, podemos comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dessa não podemos comer, porque no dia que nós comer, nós vamos morrer. E ele aplicou, veja bem, ele aplicou para Eva o mesmo desejo que ele tinha no princípio, que Satanás tinha. Porque a Bíblia diz que ele desejava ser como Deus. Lá em Isaías 14.
A Bíblia diz que ele falou que ele colocaria o seu trono do lado do norte e seria semelhante ao Altíssimo. Esse é o desejo dele. E ele veio e aplicou para a mulher: não, vocês não vão morrer. Acontece que quando você comer do fruto proibido, você será como Deus, vai abrir o teu entendimento, vai cair a tua inocência e você vai ser como Deus, você não morrerá. Só mudou uma palavra. E isso jogou toda a humanidade no caos que está hoje. Então, a especialidade, irmãos, do inimigo é alterar as Escrituras e enganar. Você pega, vocês que faz pão, e muda ali a receita do pão, bota mais isso, menos isso, mais aquilo, você vai ter uma bola de massa, mas não vai ter um pão. Não vai sair um pão, porque você mudou. E o diabo, irmãos, vocês vão ver no decorrer da mensagem, ele é especialista em mudar, em enganar. Agora, sim, eu quero ir voltando e lendo com vocês. Nós estamos em Coríntios, vamos lá para Timóteo, onde antes eu li. E eu quero ler agora 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, que fala praticamente a mesma coisa. Diz assim o apóstolo São Paulo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, quer dizer, não suportarão, não aceitarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo da carne, né? Desejo excessivo da carne. Conforme, vamos ler então na linguagem nossa, conforme seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Deus vem com a palavra, com o ensinamento, com a verdade, e o diabo vem e altera aquilo. E hoje, se nós, no nosso país, nós fizesse uma pesquisa sobre quem era cristão e quem não é, eu creio que talvez 80, 85, ou mais, não sei, se dizem cristão. Mas ser cristão é o quê? Ser como Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo. E seguir a Cristo é tomar a sua palavra conforme Ele tem deixado. Mas claramente diz o apóstolo que ia chegar o tempo, e chegou, né? Que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e iam amontoar doutores, não é qualquer pessoa. Para quê? Para falar aquilo conforme as suas concupiscências. São ministros que tomam o púlpito, vivem do dízimo, vivem da igreja e tomam o púlpito e enganam. Enganam. Aqueles, como nós falamos, que vai lá e pega as coisas do Velho Testamento, que era sombra, e aplica hoje, quer viver hoje, anulando, e aí cumpre, anulando o Novo Testamento, e isso cumpre o que diz Jesus: vocês, por causa das vossas tradições, vocês anulam as Escrituras, vocês lembram? Por causa das vossas tradições, vocês invalidam, a palavra que Jesus usa, as Escrituras. Então vamos pegar um pouquinho esse lado, que foi o lado do irmão lá, sobre, um dia eu preguei aqui, graça vezes lei, né? Versus lei. Pegando, falando da lei e da graça.
fazendo um comparativo. Nós vamos falar um pouquinho nessa tarde. Porque há pessoas que dizem, não, a lei foi abolida. Isso é Velho Testamento. Foi abolido. Nós sabemos que não foi abolido. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Mas aí é onde nós temos que pegar escritura com escritura para a gente, então, ir tecendo a vontade perfeita de Deus através dos olhos espirituais. E aí o que diz Paulo? Que as coisas do Velho Testamento eram o quê? Sombra dos bens futuros. O que os apóstolos concordaram entre si em relação aos gentios, em não impor aquelas tradições sobre o sábado, as luas novas, sobre a circuncisão. Como disse Paulo, a circuncisão somos nós. Mas que era para eles abster-se do sangue, da prostituição e assim por diante. Por quê? Porque essas coisas lá do Velho Testamento era sombra. A Bíblia diz que as coisas do Velho Testamento eram sombra. O que era sombra? Vamos começar pela principal sombra. O sacrifício era sombra do que viria mais para frente do original. Os cordeiros, todos eles, os animais, todos eles apontavam para quem? Era uma seta indicativa que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os animais sujos apontavam para a imundícia. E aí veio então por todos esses anos, todos esses milênios, os filhos de Deus se achegando a Deus através dos sacrifícios. Matando um cordeiro, matando uma rola, matando um boi, seja lá o que for, um novilho. E aquilo ali, aquele sangue apontava, vocês estão me entendendo, irmãos? Aquele sangue apontava para alguém que um dia viria. Aquele sangue não tirava o pecado deles, mas cobria. Agora, a coisa vem se afinando, chega nos dias de Abraão, Deus pede para Abraão, eu quero teu filho. Aquilo era um tipo do filho de Deus. Sacrifica o teu filho, teu único. Abraão vai para sacrificar o filho. O filho pergunta, pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, e aonde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Embora a Bíblia estava sendo escrita, eles estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. Eu não sei como, mas Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro. E proveu um carneiro, né, como nós sabemos. O que era aquilo? Um tipo que no lugar de Isaque, o cordeiro, o carneiro morreu. Tipo perfeito que no meu e no teu lugar Cristo viria um dia. E morreria por nós. Por isso João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que agora eu vou pegar algo do Velho Testamento que era tipo e querer agora aplicar para nós? Não vai dar certo. Eu tenho o original. Os sábados. Mas o falso ensino traz isso para o povo. E aí eles batem só nisso. E o resto não precisa mais. O que era o sábado? O descanso. Apontava para o descanso. E o sábado era quem? Quem é o nosso descanso? Cristo Jesus. Por isso Jesus veio e começou a trabalhar no sábado, curar no sábado, e eles não entendiam. Jesus disse, ora, aqui está quem é maior que o sábado, pega a tua cama e vai. O mesmo que me curou, diz o homem, me mandou carregar minha cama. Agora, para que eu vou voltar? Para o tipo. Vocês estão entendendo? Agora, aquilo que não era tipo, afinou. Afinou ou não afinou?
Jesus disse, está escrito, não adulterarás. Tá certo? Porém, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou. Ele olha aqui, ó. Está escrito, tá certo? Não matarás. Porém, eu vos digo, qualquer que se levantar contra o seu irmão sem motivo, já matou. Agora, a diferença, né, eu não tinha premeditado isso, mas estamos entrando nisso. A diferença é que a lei apontava e executava, mas Cristo, com a sua graça, Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas o falso líder, a falsa liderança, e é o que o diabo quer fazer, ela desvia o foco. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4, que é a que eu tinha lido por engano, que são ministros, né, de Satanás, mensageiros de Satanás. Agora, vamos voltar um pouquinho nos tempos de Jesus. Eles tinham a Bíblia, o Velho Testamento, os pergaminhos. Mas eles tinham o que? As suas tradições, e quando veio Cristo, eles rejeitaram. A religião do dia rejeitou. E que Jesus disse, quem vos livrará da condenação do inferno? Então, irmãos, o dom, ele é dado sem arrependimento. Eu tenho o dom, não tenho? Agora, se eu tivesse sido ungido pelo espírito de engano, aí eu iria distorcer as Escrituras. Eu iria pregar aquilo que convém. Eu ia pregar, e com muita, veemência, por exemplo, que eles pregam sobre o dízimo, que está correto, mas eu ia focar ali sobre a oferta. É Bíblia. Mas quando chegasse no lava-pés que Jesus disse, vós me chamam Senhor e Mestre, dizem bem porque eu sou, ora se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também têm que lavar os pés dos outros. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se fizer. Aí eu iria pôr a minha interpretação, não a minha, do diabo. Porque se eu colocar algo aqui que é a palavra de Deus, eu estou falando em nome de Deus. Não é verdade? Agora, se eu pôr uma interpretação contrária, é o diabo que inspira. Por isso, o apóstolo diz que eles são hipócritas, porque muitos deles sabem que aquilo está errado. Está errado. Então, eles vêm e dizem, não, lava pés? Não, que é isso? Tinha uma época, agora acho que parou isso. Tinha uma época que nós era chamado ali em Chapecó os pés sujos. Vocês lembram? Não sei aqui também. Chamam, né? Os pés sujos. De forma pejorativa. Mas traga essa pessoa, mas olha aqui, pé sujo. Mas Jesus não disse que é para lavar os pés? Aquilo é um símbolo de humildade? É. Mas também é um símbolo que nós estamos limpos. E quem está limpo, disse Jesus, não precisa lavar senão os pés, porque o demais tudo está limpo. Você, 6 horas da tarde, se banha, não é? E aí vai lá fora, às vezes sem chinelo, ou anda por dentro de casa sem chinelo, e então, às vezes, cria uma casquinha embaixo do pé, né? Aí, se você fez isso, você vai lá lavar os pés, porque no demais tudo está limpo. Não está cheirando suor para pegar nos forros. Você tomou banho. E o lava-pés, vocês estão entendendo, irmãos, como é glorioso? É um símbolo que nós estamos limpos. Porque nós não estamos em pecado, em adultério, em prostituição, em mentira, em bebedeira, em fofoca. Mas nós temos as nossas fraquezas. Por isso temos que lavar os pés, o símbolo. Como? Senhor, me perdoa aquela minha falha. Me perdoa isso. Por isso o apóstolo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não é feliz por saber que você está limpo. Limpo do quê? Limpo do pecado, limpo do engano, limpo de espíritos errados. Por isso Jesus disse, quem
está lavado, não necessita lavar senão os pés, pois no demais tudo está limpo. Vocês estão limpos, mas não todos, porque bem sabia quem o havia de trair. Você está vendo? Como é profundo. Agora, como eu não vou deixar de fazer o lava-pés, que é um mandamento de humildade, e demonstrando que eu estou vindo na fila da ceia limpo. Mas antes de vir na ceia, que disse Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí você lembra de alguma coisa que se falhou? Você, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa até aquilo que eu não lembro. E você vem às filas da ceia examinado. Vocês estão vendo? Mas aí o ministro, vamos dizer, que está com a incumbência errada, ele diz, não precisa isso. Você vai na igreja dos pés sujos? E isso, irmãos, o dano, é isso que eu queria falar, que eu falei lá em Rondal. O dano do falso ensino. O dano do falso ministro. Por isso, irmãos, nós temos que entender que isso teve, isso tem, isso teve lá, e isso ainda tem e ainda terá. Mas nós temos que crer que Deus irá nos guiar sempre na sua palavra. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Vocês estão entendendo como o gelo é fino? Por que Jesus em Apocalipse diz que era para se cuidar, se livrar, atentar para a doutrina de Balaão? Vocês lembram? Apocalipse diz. Se atentar à doutrina de Balaão, quer dizer, se cuidar. Que ele lançava tropeço aos filhos de Israel para que comesse dos ídolos e se prostituísse. Por quê? Balaão ele tinha um dom verdadeiro como profeta. E com o dom como profeta ele não conseguiu, ele foi chamado para amaldiçoar Israel. E com o dom ele não conseguiu amaldiçoar como profeta. Mas através de uma falsa doutrina ele amaldiçoou. Acho que 22 mil israelitas morreram. Vocês estão lembrados? Leiam lá. Nas Escrituras, eu não lembro onde que está, mas está bem fácil de achar. Através do ensino. Por quê? Porque tinha um espírito por trás de Balaão, do diabo, um Balaque, um espírito de avareza, dinheiro, popularidade. Eu quero dinheiro. E para mim ter dinheiro eu tenho que falar aquilo que o rei quer. Eu quero dinheiro, e para mim ter dinheiro eu tenho que falar o que a igreja quer. Eu quero dinheiro, eu quero manter o meu posto nessa igreja, mas para isso eu tenho que falar o que a igreja quer. Mas graças a Deus que Deus tem a sua palavra. Deus sempre teve homens e mulheres que não se dobraram. Agora, isso, como diz a Bíblia, não vem de nós, é dom de Deus. Temos que agradecer e nunca pensar que nós temos o tupete. Por isso, como disse Jesus, graça te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aí Balaão, como ele viu, eu vou lá para amaldiçoar. Foi lá. Quando abriu a boca, bendito todos que te abençoarem, Israel. E só abençoava Israel, e só abençoava Israel. Balaque diz, mas rapaz, te chamei para amaldiçoar, tu tá abençoando o povo? Olha, eu te falei que eu não posso falar o que o Senhor não pôr na minha boca. Mas ele viu aquelas filhas de Balaque ali, vamos dizer assim, de mini saia, de short, sei lá o quê, tudo por ali, né? E os israelitas meio quadradão, né? E ele disse, não, nós somos tudo irmãos, vamos fazer uma festa junto aqui, vamos fazer um carnaval. Lembra lá em Baal Peor? Leiam. Somos tudo irmãos, gente. Vamos fazer uma festa aqui.
e fizeram um verdadeiro carnaval, se prostituíram, os israelitas com as moabitas, e Deus se irou contra eles, e por causa do pecado, creio que 22 mil morreram. Agora, o que Moisés teria que ter feito? Pegado e arrancado o pescoço daquele Balaão de lá, né? Mas sempre vai estar no meio, gente. Sempre vai estar no meio. Por isso a Bíblia diz, cuide a tua coroa para que ninguém tome. Mantenha-se humilde diante de Deus e Senhor, eu quero a tua palavra, embora sejamos poucos, embora sejamos desprezados, se pareça como quadrado aos olhos do mundo, mas aonde você passar, alguém vai dizer, lá vai o servo de Deus. Por quê? Pela postura. Não bebe, não faz parte de piada suja, não anda nisso, não anda naquilo, veste decentemente, não logra. Porque agora também tem que ser cristão, porque tem crente que é crente de nome, né? Mas fazer negócio com ele passa a perna. Aí não é cristão, de verdade. Embora sejamos pouco, mas que privilégio, né, de estar seguindo a Cristo, não seguindo o ministério reprovados. Quem foi que fez com que 250 príncipes morressem pelo fogo no deserto? Seu Datã, e o seu Coré e o seu Abirão. Não, Moisés, Deus não fala só contigo, Moisés. Nós também podemos se rebelar contra a verdade. Esse Moisés aí começou aquele mutim ali, né? Aquele ajuntamento, e teve sempre, e se sair com uma doutrina absurda, aí vai ter sempre pessoa que vai dar ouvido. E como tem doutrinas lá fora, mas também do povo que se chama da mensagem. Se não bate com a Bíblia, é falso. Se não bate com a Bíblia, é falso. Não adianta. Datã e Coré e Abirão começaram as reuniãozinhas deles, 250 lá. Agora nós temos um posto aqui com Datã e Coré e Abirão, que Moisés não dava muita atenção para nós. Morreram. Moisés disse, separe do meio desse povo. Se eles forem visitados como qualquer mortal, Deus não falou comigo. E vocês sabem. A terra abriu a boca e engoliu os 3. E o fogo do céu matou os 250. Por quê? Por causa do falso. Por isso nós não temos, irmãos, que passar a mão no falso, não. Nós devemos manter a nossa fé no verdadeiro Deus. E servir a Deus humildemente. E aquilo que é contrário à palavra, nós não vamos crer. Quer ser popular como o mundo? Não quero ser popular coisa nenhuma, eu quero servir a Deus. Não quero fazer como os israelitas e andar ali se juntando com moabita, não. Eu quero servir a Deus. Olha o dano que faz. Por isso Jesus disse, é inevitável que venha o escândalo, mas ai por aquele que vem. Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse nas profundezas. Cada um cuida de si. Todos nós temos o inferno contra nós, mas nós também temos Deus ao nosso favor. Eu lembro antigamente, o pastor Febrônio diz assim, se eu quiser descer desse púlpito, entrar no bar e encher a cara de cachaça, quem vai me impedir? Mas também, se eu decidir servir a Deus, quem vai me impedir? Eu tenho Deus ao meu favor. Tenho colocado o meu objetivo na glória e é para lá que eu vou, pela graça de Cristo. Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor Jesus Cristo, o sangue dele.
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então cada um escolhe. Cada um escolhe. Por isso Paulo escrevendo para Timóteo, vocês me verem citar, e às vezes eu cito essa escritura, aonde Paulo, vários conselhos ele dá para Timóteo. Um deles ele diz assim: Timóteo, lembra da fé não fingida, né, alguma coisa assim, que esteve, se alguém lembrar onde está escrito, me diz, acho que é Timóteo primeiro. Esteve primeiro em tua avó Loide, e na tua mãe Eunice, agora está em ti. Lembra dessa escritura? Vamos ver se achamos. 1 Timóteo, né? Eu acho que é 1 Timóteo. Dá um tempinho, eu quero ler, sim. Pesquisa ali, irmão, no telefone, coloca fé que esteve em Lloyd e Eunice. Pega. Se nós acharmos, a gente lê. Depois ele vai achar ali. Ele aconselha, além disso, ele aconselha também Timóteo. Cuida. Show? É. 2 Timóteo, já chamo, né? 2 Timóteo. Eu gosto dessa parte aqui. Pegamos no 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que bom, né? O pai poder deixar esse exemplo para o filho, um exemplo de fé na verdade, o filho depois para o filho, depois para o neto e assim por diante. E aí veja, Paulo aconselhava Timóteo para ele manter, quer dizer, a fé no alvo. Cuida de você, Timóteo, e da doutrina, que fazendo isso salvará tanto a ti como também aos que te ouvem. Agora, o falso ensino é o que traz prejuízo. Mas Deus sempre responde o desejo dos seus filhos. Ele tem a verdade para quem deseja. Embora você veja que quando Moisés enviou os 12 espias, estou terminando com esse ponto, espiar a terra, olha que eram 12 espias, 12 líderes. 10 deles foram lá e olharam, não, a terra é boa. Vamos dizer assim, o céu é bom. A vida cristã é boa. Mas nós não podemos. Nós não podemos, porque tem os gigantes, tem os muros, tem isso, tem aquilo outro. Moisés, será que não tinha sepulcro no Egito para trazer nós para morrer nesse deserto? E a Bíblia diz, infamaram a terra. Mas da mesma forma que eles olharam os obstáculos, os muros, os gigantes, também Josué e Caleb olharam. Só que a fé de Josué e Caleb estava onde? Em Deus. E a minha fé e a tua fé está em Deus. E nós chegaremos lá pela graça de Deus. Ele vai nos colocar lá, por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Como Paulo diz, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficou para trás e sigo para o alvo. E aí você vê Josué dizendo, vamos nos esforçar, vamos
subia animosamente, né? Não é a cabeça baixa, e possuía a terra por herança. Se tão somente, disse Josué, nós agradar a Deus, Ele nos colocará na terra. E quando Deus se irou com aquele povo, os 10 foram mortos. Vocês leem lá que vocês veem. Mas Josué e Caleb não. Porque neles tinha o quê? Um outro espírito, a Bíblia diz. E eles foram, Josué foi usado por Deus, então para que você vai colocar o meu povo na terra? E enquanto os outros, incrédulos, foram, né, o tropeço do povo. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus tem aberto os nossos olhos para ver que há um caminho verdadeiro. E é a palavra de Deus. Por isso Paulo disse, na escritura que eu li, né? Eu li e nem comentei. Diz ele, se um anjo descer do céu, nós mesmos, e falar outro evangelho, seja anátema. Quer dizer, o que eu ensinei é verdade. Se amanhã eu aparecer com uma novidade, vocês não creiam. Mas pela graça de Deus, nós vamos caminhando dia após dia. Dia após dia. Eu tenho esse objetivo, você tem o teu. E que nunca nós venha permitir o diabo vir com escândalo, com isso, com aquilo, com descrença. Mas que nós possamos, uma coisa, irmãos, e eu sempre digo isso, escutem, que eu sempre priorizo, e é o que precisamos, estar em um verdadeiro espírito, ser guiado por Deus. Que Deus não permita nós ser assaltados por um espírito errado, sei lá o que for. Espírito de descontentamento, espírito de incredulidade, espírito disso, espírito daquilo, mas que nós seja guiados sempre pelo Espírito de Deus. E aí nós vamos chegar. Fraqueza nós temos, mas um a um nós vamos chegar lá. E se Deus, a vinda de Cristo tardar, muitas reuniões nós teremos e vamos vivendo, lutando. E infelizmente, se Jesus demorar a vir, alguns vão indo na frente. Mas que privilégio quando a gente sabe que aquele que foi está esperando a gente do outro lado. Que privilégio. Quando fecha os olhos aqui e acorda naquele mundo perfeito, onde não há mais dor, preocupação, canseira, tempo. E olha para trás e diz, graças a Deus que Cristo me encontrou, graças a Deus que Ele perdoou os meus pecados, graças a Deus que Ele me libertou e aqui estou. Por isso, eu sempre digo, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá sim. E há muita gente nos esperando lá do outro lado. E se Jesus tardar vir e eu for primeiro que alguns aqui, vocês podem dizer assim, Ele chegou. Porque eu não fui feito para povoar o inferno. Não fui feito para carregar espírito de porco. Mas nós somos feitos para ter o Espírito de Deus. A terra dos gadarenos ali não quiseram Cristo, não é? Por causa dos porcos. Mas nós queremos Cristo. Nós não queremos porco. Como preguei uma vez lá em Erechim. Cristão não é morada de porco, do espírito de porco, mas é morada do Espírito de Deus. Eles renunciaram a Jesus por causa dos porcos. E eles disseram, saia das nossas terras. E o irmão Branham, em uma das suas mensagens, creio que o maníaco de Gadara, ele diz assim, eles disseram para Jesus, saia das nossas terras. Jesus, e o irmão Branham disse, pode ficar tranquilo. Jesus não vai ficar onde ele não é bem recebido. Ele saiu, mas ele deixou um homem libertado lá, que pôde sair pregando o evangelho, pregando grandes coisas que Deus fez por ele.
E quando nós chegar lá em cima, nós vamos encontrar o gadareno. Com a família, quem sabe com uma congregação enorme que ele evangelizou para Deus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena seguir o Evangelho. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos ao lado de Cristo. Quando Jesus diz, quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aquela multidão, mais de 5.000, os 70 discípulos viraram as costas e foram embora. Pedro, Tiago ali e os outros, quem sabe, olhou para o outro e disse, olha, fez um monte de interrogação na minha mente agora, esse discurso que Jesus trouxe. Espantou com tudo. O que adiantou? Jesus olha para eles, vocês não querem ir embora, Pedro, também? O que você está cochichando aí? Eu imagino que Pedro poderia dizer, Senhor, eu vou dizer para o Senhor, não entendi nada do seu discurso, mas é uma coisa, não tenho para onde ir. Aí ele disse, Senhor, para onde iremos nós? Eu não entendi o seu discurso, mas eu não tenho para onde ir, para a denominação, para o mundo eu não volto, porque somente em ti provém palavras de vida eterna e temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não entendi, mas eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio, mas quando Jesus, minutos antes de ser preso, tomou o pão, tomou o vinho e disse, tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, aqui está o vinho, o sangue do Novo Testamento. Oh, imagino que eles regalaram o olho e disseram, agora entendi, é símbolo. É que nós nos alimentamos dele espiritualmente, né? Não é do corpo, é do pão, agora eu entendi, agora eu compreendi. Mesmo sem entender, o cristão não volta. Ele diz, não, eu creio. Está aqui, eu creio. Está aqui, eu creio. Por isso que a Bíblia diz, as coisas ocultas pertencem para Deus. As coisas ocultas pertencem para Deus e as reveladas para nós. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino? Enquanto eu acho aqui. Você está feliz? Então dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Como disse Jesus, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vades e deis fruto. Não fui eu que escolhi ele, graças a Deus que ele me escolheu. Vamos cantar Isso Tudo Vale a Pena. Quando chegarmos lá, né? Quer sentar? Sente. Vamos cantar.